FNAF é um daqueles jogos que marcaram época, não só por ser um jogo de terror diferente, mas também por trazer uma gameplay tensa e uma história cheia de mistérios. Muita gente, inclusive eu, teve a infância e a adolescência marcada por esse jogo, acompanhando youtubers jogando, teorizando e tentando entender o que se escondia por trás das câmeras daquela pizzaria bizarra. E o mais impressionante é que tudo começou com um jogo simples, feito por uma única pessoa, e mesmo assim o impacto foi gigante. E hoje eu quero falar sobre o fenômeno que foi o primeiro FNAF. Então senta aí, pega uma pipoca e vamos lá. Se você viveu a época de ouro de FNAF, sabe quanto esse jogo marcou uma geração inteira, de crianças a adultos. No primeiro título da série, assumimos o papel de um guarda noturno que aceita um emprego numa pizzaria pra lá de estranha. Rapidamente ele descobre que os animatronics, que deveria ser só atrações para as crianças, ganham vida à noite. E o pior, querem matar o vigia. Conforme as noites passam, o desafio aumenta. Novos animatronics aparecem, como Fox, Fred e o mais assustador de todos, Golden Fred. O jogador precisa entender os padrões de cada um e criar estratégias para sobreviver até as 6 da manhã. E tudo isso acontece de dentro de uma única sala. Você não pode sair, você não pode correr, você não pode se esconder. Só observar as câmeras, fechar as portas e rezar para a bateria não acabar. Esse estilo de gameplay totalmente diferente ajudou muito a criar aquele clima de tensão constante. Mas o que realmente faz FNAF se destacar é a forma como sua história é contada, de forma escondida e em detalhes sutis. Em algumas câmeras, por exemplo, podem surgir recortes de jornais revelando que um assassino atraiu 5 crianças e as matou, escondendo os corpos dentro dos animatronics. Mais tarde, nos próximos jogos, descobrimos que esse assassino é ninguém menos que o William Afton, mais conhecido na comunidade pelo nome de Purple Guy. Inclusive, o jogo não mostra essas informações de forma explícita. Tudo depende da atenção do jogador. Isso acabou criando uma comunidade inteira dedicada a investigar, teorizar e montar a linha do tempo dos eventos da série de jogos. Mesmo com pouca informação direta, o jogo instigava teorias. Essa maneira de contar uma história oculta, que dependia da curiosidade do jogador, foi um dos maiores acertos do Scott Cawthon, o criador da série. E pensa comigo, tudo isso surgiu de um jogo que foi criado após críticas negativas, que diziam que os personagens anteriores do Scott eram muito assustadores para serem fofos. E ele pegou esse feedback e transformou isso em algo positivo. E assim nasceu FNAF. Na época, surgiram diversas teorias, algumas bizarras, outras bem criativas. Uma das mais famosas era de que Fox, na verdade, era do bem. A ideia era que, quando o jogador parava de olhar para ele nas câmeras, o Fox interpretava isso como um sinal de perigo, então corria até a sala do guarda para o ajudar, mas por conta de sua caixa de som quebrada, acabava matando o vigia de susto. Bizarro, né? Mas com as poucas pistas que o jogo dava, qualquer detalhe virava teoria. Outro exemplo é a famosa lenda do Spark the Dog, um suposto animatronic secreto. Muita gente na época criou imagens falsas do Spark, acreditando que ele estava escondido nos arquivos do jogo. Spoiler, ele nunca existiu oficialmente. Mas olha só que legal, o Spark foi colocado como um easter egg no filme de FNAF, um presentão do Scott para quem acompanhou a franquia desde o início. E claro, não podemos esquecer dos dias que íamos para a escola para conversar sobre FNAF com aqueles amigos, teorizar na internet, maratonar vídeo do seu youtuber favorito da época. Era simplesmente mágico. FNAF fez parte da minha vida e de muitas pessoas. FNAF teve sorte de ter um bom criador que realmente se preocupava em tentar fazer o jogo mais interessante e criativo possível. Muito obrigado, Scott Cawthon, por ter trazido um jogo tão incrível como FNAF, um verdadeiro fenômeno. E esse foi o vídeo. FNAF com certeza marcou minha vida e eu sei que marcou de muita gente também. Se esse jogo também fez parte da sua infância ou adolescência, comenta aí embaixo. Me conta qual era o seu animatrônico que mais te dava medo ou qual teoria que você acreditava na época. E claro, a franquia tem muita coisa a explorar. Sinceramente, deveria ter acabado há muito tempo, mas o filme tá aí pra provar que FNAF pode muito bem ser expandido de forma boa, entende? Eu com certeza quero trazer mais vídeos de FNAF aqui no canal. Então se você também quer, comente, dê like e claro, compartilhe para esse vídeo ter um feedback muito bom para me motivar a trazer mais conteúdo de FNAF para o canal. Valeu por assistir, até a próxima e tchau.